Novembro de 2024. A Emirates recebe seu primeiro Airbus A350-900. Pouco mais de 5 semanas depois, em 3 de janeiro de 2025, a aeronave entra em operação comercial de Dubai para Edimburgo. Até o final de 2025, 16 desses jatos estarão voando para 18 cidades, com Montreal prestes a se tornar o primeiro destino nas Américas no início de 2026. Mas aqui está o que não faz sentido. A Emirates construiu toda a sua identidade em torno de aeronaves gigantes. A companhia opera a maior frota de A380 do mundo, cerca de 116 deles. Eles se comprometeram fortemente com o Boeing 777X. Por décadas, a estratégia deles foi brutalmente simples: voar com os maiores jatos nas maiores rotas. Então, por que a operadora mais comprometida com grandes jatos do mundo de repente abraça um widebody de porte médio? A resposta revela algo muito mais significativo do que a decisão de frota de uma companhia aérea. A Emirates acabou de forçar todas as grandes transportadoras a reconsiderar como realmente se parece a aviação moderna de longo alcance. E o motivo expõe uma mudança fundamental que a Boeing, a Airbus e as companhias aéreas em todo o mundo simplesmente não podem ignorar. Para entender por que o pedido de A350 da Emirates causou um grande impacto na indústria, precisamos examinar a posição única que esta companhia aérea ocupa na aviação global. A Emirates não é apenas mais uma companhia aérea, é uma das maiores transportadoras internacionais do mundo, de qualquer ponto de vista. Passageiros de todos os cantos do mundo se conectam através de seu hub em Dubai. Quando a Emirates toma uma decisão estratégica, toda a indústria fica de olho. E por décadas, essa estratégia nunca mudou. Comprar os maiores widebodies disponíveis, enchê-los com produtos premium e repetir. Primeiro veio o Boeing 777. Ele se tornou a espinha dorsal de sua rede de voos longos. Depois veio o Airbus A380, o super jumbo de 2 andares que a Emirates encomendou em quantidades que nenhuma outra companhia aérea ousaria igualar. Até 2024, a Emirates operava cerca de 116 A380s, mais do que qualquer outra companhia na história. Isso não era apenas uma estratégia operacional, era uma identidade de marca. A Emirates se promovia como a companhia aérea de escala, a transportadora que poderia oferecer suítes de primeira classe com portas que se fecham, chuveiros a bordo a 12 mil metros de altitude, salas premium que rivalizam com hotéis 5 estrelas. Seus enormes aviões geravam a receita para apoiar tais extravagâncias. O A380 tornou-se sinônimo da experiência Emirates. Eles haviam se comprometido com o Boeing 777X como seu carro-chefe de última geração, a aeronave que eventualmente substituiria sua frota envelhecida de 777s e continuaria o legado de operar os maiores e melhores. Mas o cenário da aviação estava mudando sob eles. Para entender por que a Emirates precisava de uma alternativa, precisamos examinar o que aconteceu com seu programa carro-chefe. O 777X enfrentou atraso após atraso. Originalmente esperado para 2020, o cronograma continuou se estendendo para o futuro. Problemas de design, dificuldades de certificação, desafios na produção. O programa deslizava repetidamente. Em fevereiro de 2024, o presidente da Emirates, Tim Clark, estava publicamente expressando dúvidas sobre o cronograma da Boeing. Ele questionava se as entregas chegariam até o final de 2025, sugerindo que poderiam escorregar para 2026. Isso não era especulação interna, era o presidente da companhia aérea preparando investidores e clientes para os riscos de cronograma. Então, veio o anúncio que chocou o setor. Em outubro de 2025, a Boeing confirmou que as entregas do 77X foram adiadas para pelo menos 2027. O atraso veio com uma carga extra de 5 bilhões de dólares para a Boeing, 7 anos atrás das expectativas originais.
Para uma companhia aérea que construiu toda a sua estratégia em torno de ter as aeronaves mais novas e avançadas, isso foi catastrófico. De repente, a Emirates se deparou com um intervalo de vários anos sem novas entregas de aeronaves emblemáticas de grande porte. Sua frota 777 estava envelhecendo. Seus A380s, embora magníficos, estavam se aproximando de 15 anos de serviço. A companhia que sempre liderou o setor em modernidade da frota agora via concorrentes recebendo novas aeronaves enquanto esperava. Eles precisavam de soluções e precisavam delas rapidamente. A Reuters informou em março de 2025 que a Emirates planejava gastar aproximadamente 5 bilhões de dólares reformando 220 aeronaves. 5 bilhões de dólares. Não em novos jatos, mas em manter os antigos competitivos, sustentando e expandindo sua rede em meio aos atrasos de entrega. O anúncio da reforma revelou o quanto a Emirates estava restrita. Sua estratégia de capacidade de curto prazo agora era ditada pelos cronogramas dos fabricantes, não por suas próprias ambições. Estavam dependentes da gestão da combinação de frota de uma maneira que nunca haviam estado antes. A Emirates não escolheu o A350 porque queria, escolheu porque a Boeing não deixou alternativa. Então, tudo mudou. Para entender por que a Emirates escolheu especificamente o A350-900, precisamos analisar uma diferença crítica que a maioria dos observadores perdeu. A solução da Emirates não foi simplesmente encomendar qualquer widebody disponível. Embora tenha operado o A380 por muito tempo, a família Boeing 777 dominou suas outras missões de longo alcance por décadas. O A350 representava algo novo, um widebody da Airbus de tamanho médio entrando em uma operação historicamente definida pelas maiores aeronaves disponíveis. Mas eles não encomendaram o A350-1000, a variante maior que teria sido a escolha óbvia para missões classe 777. Eles encomendaram 65 unidades do A350-900, a versão menor. O presidente da Emirates, Tim Clark, foi publicamente crítico em relação aos motores Rolls-Royce Trent XWB-97 que equipam o maior A350-1000. No Dubai Air Show de novembro de 2025, a Emirates descartou explicitamente a encomenda dessa variante. Clark afirmou que a Emirates só comprará o A350-1000 quando os motores Trent XWB-97 forem aprovados. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Na mesma fala, Clark elogiou o A350-900 e insinuou futuras encomendas para essa variante. A aeronave menor usa o motor Trent XWB-84, um motor diferente com características operacionais distintas. Essa distinção importa muito. O A350-1000 está mais próximo das missões da classe 777-300ER. É exatamente o segmento de mercado que a Emirates historicamente dominou com o equipamento da Boeing. Ao selecionar apenas o A350-900, a Emirates não está substituindo sua estratégia com o 777, está complementando-a. Este é o segundo pedaço do quebra-cabeça. A Emirates não precisava apenas de qualquer aeronave, precisavam de uma que se encaixasse em sua operação existente sem canibalizar sua relação com a Boeing. Para entender por que o A350-900 se encaixa perfeitamente na rede da Emirates, precisamos examinar o que o A380 não pode fazer. O A380 continua sendo uma aeronave extraordinária. Para rotas de alta densidade, onde restrições de slots e demanda avassaladora justificam capacidade massiva, nada se compara. Mas a demanda da aviação nem sempre colabora com o planejamento de frota. Rotas flutuam sazonalmente. Mercados que podem encher um A380 em dezembro podem ter dificuldade em preencher metade dos assentos em fevereiro. Padrões de viagem corporativa mudam. As condições econômicas variam. Os choques pandêmicos ainda reverberam pelos mercados internacionais. O A350 oferece à Emirates
algo que eles nunca tiveram nessa escala. A capacidade de dimensionar-se adequadamente para a demanda variável, oferecendo ao mesmo tempo seus mais novos produtos de cabine. Eles podem aumentar a frequência em rotas onde múltiplas partidas captam mais tráfego de conexão do que uma única partida massiva. Podem servir mercados mais finos que não justificariam a economia do A380, mas ainda merecem produtos premium. Podem responder às flutuações de demanda sem operar superjumbos meio vazios. O A350-900 preenche uma lacuna específica de capacidade. Ele está entre os widebodies menores e o massivo A380. Isso cria uma estratégia de rede em camadas que nenhuma outra companhia aérea replicou nesta escala. Considere o que a Emirates pode fazer agora operacionalmente. Rotas de tronco de alta densidade, onde restrições de slots favorecem o máximo de assentos por partida? Use o A380. Rotas de longo alcance que exigem seus mais novos produtos de cabine com capacidade flexível? O A350. Escala central de longo alcance com confiabilidade comprovada? A família 777, com o 777X destinado a estender esse papel sempre que a Boeing finalmente entregar. O A350 não compete com a frota existente da Emirates, ele a completa. Para entender por que a Emirates tratou isso como um lançamento de produto em vez de uma adição silenciosa à frota, precisamos analisar sua estratégia de cabine. O que torna essa decisão tão estrategicamente significativa é como a Emirates posicionou o A350 dentro de sua operação. Isso não foi uma medida de emergência relutante. Não foi uma companhia aérea aumentando discretamente a capacidade enquanto esperava sua aeronave preferida. A Emirates tratou a introdução do A350 como um grande lançamento de produto. Eles criaram uma sala de imprensa dedicada ao A350 no site deles. Emitiram anúncios de destinos repetidamente. Comercializaram a aeronave como carregando seus produtos de cabine mais recentes. A mensagem era clara: o A350 era um pilar estratégico e não um remendo temporário. A configuração de cabine conta a história. A Emirates equipou seus A350 com 312 assentos, divididos em 3 classes. 32 assentos na classe executiva em uma configuração de 1-2-1. 21 assentos na classe econômica premium em um layout de 2-3-2. 259 assentos na classe econômica. A inclusão da econômica premium é estrategicamente significativa. Embora a Emirates tenha introduzido primeiro a econômica premium no A380 no início de 2021, o A350 estende essa classe de cabine para uma nova família de aeronaves. A econômica premium se torna uma ferramenta de gestão de rendimento em um widebody de capacidade média, capturando receita de passageiros dispostos a pagar mais do que a econômica, mas que ainda não estão prontos para a classe executiva. A Airbus anunciou que a Emirates seria a primeira companhia aérea do Oriente Médio a introduzir a solução de conectividade via satélite HBC Plus da Airbus no A350-900. Conectividade. Não apenas consumo de combustível, não apenas alcance, a capacidade de manter os passageiros conectados durante toda a viagem. Isso sinaliza que a Emirates não está avaliando o A350 apenas com base em métricas tradicionais. Eles estão tratando como uma plataforma para a experiência de passageiro de próxima geração, a aeronave que definirá o padrão para o que é viajar em longas distâncias premium no final da década de 2020 e além. A Emirates não está escondendo o A350, eles estão exibindo-o. Para entender como a Emirates utilizou de forma tão agressiva essas aeronaves, precisamos examinar a expansão de suas rotas. A implantação operacional foi igualmente reveladora. Dentro de alguns meses após a entrada em serviço, a Emirates colocou os A350 em rotas que abrangiam vários continentes. Edimburgo, Bahrein, Kuwait, Lyon, Bolonha. A rede se expandiu rapidamente.
Até o final de 2025, a Emirates anunciou Montreal como destino dos A350, marcando o primeiro serviço do modelo nas Américas no início de 2026. Essa não era uma aeronave sendo testada em rotas regionais curtas. A Emirates imediatamente colocou o A350 em missões intercontinentais, demonstrando confiança no modelo para sua principal rede de longas distâncias. Talvez o mais significativo seja que a Emirates começou a operar variantes do A350-900 ULR em rotas ultralongas. Em dezembro de 2025, um A350-900 ULR substituiu um Boeing 777-200LR no serviço Adelaide-Dubai. A configuração era diferente do seu A350 padrão, 298 assentos distribuídos em 3 classes ao invés de 312, otimizado para as exigências extremas de autonomia de conectar a Austrália ao Golfo. Essa implantação revela as verdadeiras intenções da Emirates. Eles estão usando o A350 não apenas para complementar a capacidade, estão modernizando rotas que anteriormente eram servidas por suas aeronaves de longo alcance mais capazes. O 777-200LR era o especialista da Emirates em ultralongas distâncias, uma aeronave especificamente projetada para conectar cidades distantes que outros jatos não conseguiam alcançar sem paradas. Agora, o A350-900 ULR está assumindo essas missões, com melhor eficiência de combustível, produtos de cabine mais novos e a flexibilidade operacional que os atrasos da Boeing lhes negaram. 16 aeronaves, 18 cidades, dentro de um único ano de entrada em serviço. Isso não foi uma experimentação cautelosa, foi um comprometimento total. A Emirates não foi devagar com o A350, eles apostaram tudo. Para entender por que isso é importante além da Emirates, precisamos examinar os efeitos em cadeia por toda a indústria. Quando a maior companhia aérea internacional do mundo se compromete com 65 aeronaves de um tipo específico e as implanta com máxima visibilidade, toda a indústria presta atenção. Isso não é uma simples adição à frota, é uma validação estratégica. As empresas de leasing recalculam suas suposições sobre o valor residual. As equipes financeiras de companhias aéreas concorrentes enfrentam perguntas desconfortáveis de seus conselhos. A posição de mercado do A350 se fortalece simplesmente porque a Emirates o escolheu. Considere o momento. Companhias aéreas no mundo todo estão correndo atrás de capacidade de aeronaves wide-body. As restrições de produção da Boeing criaram uma escassez global de aviões. As empresas que encomendaram o 777X há anos estão enfrentando atrasos de vários anos sem nenhuma certeza. Problemas de produção na Boeing se espalharam por toda a indústria. Enquanto isso, Airbus está entregando A350s e a Emirates está mostrando o sucesso operacional com esse modelo através de uma rede em expansão. Para os planejadores de frota de outras companhias aéreas que observam isso acontecer, a análise se torna impossível de ignorar. A Emirates, a companhia aérea que construiu sua marca em torno da maior frota de A380 do mundo, agora validou o A350 como uma plataforma central de longas distâncias. Se a Emirates pode integrar o A350 em sua operação, qualquer um pode. O efeito Emirates se estende também ao nível do grupo. Em novembro de 2023, a flydubai anunciou um pedido de 30 Boeing 7879 Dreamliners. As entregas começam em 2026. Este é o primeiro pedido de widebody da flydubai. A companhia de baixo custo, que havia construído sua frota inteiramente em torno de Boeing 737s, agora está entrando no mercado de widebody. Combinados com as frotas de A380, A350 e 777 da Emirates, o ecossistema de aviação de Dubai agora opera 4 famílias distintas de widebody. A380s para rotas tronco de ultra alta densidade, onde restrições de slots favorecem o máximo de assentos por partida.
A350s para eficiência em longas distâncias, com flexibilidade na cabine premium, 777s para confiabilidade comprovada em toda a rede principal, 787s para mercados de longas distâncias mais finos que precisam de conforto de widebody, mas não podem suportar a capacidade de widebody. Através de sua rede de parcerias, que conectou 3,7 milhões de passageiros em 222 destinos em 2023, a Emirates e a Fly Dubai podem alimentar o tráfego entre essas camadas de capacidade. Um passageiro pode voar de 787 da Fly Dubai, partindo de uma cidade secundária, fazer conexão em Dubai e embarcar em um A380 ou A350 da Emirates para o trecho de longa distância. A flexibilidade estratégica que isso proporciona é sem precedentes. A decisão da Emirates não existe isoladamente. Ela remodela como toda a indústria pensa sobre estratégia de frota. A Emirates precisava de uma alternativa porque a Boeing os deixou na mão com os atrasos do 777X. Eles escolheram o A350-900 especificamente porque ele complementa, em vez de competir, com a frota que já tem. A aeronave se encaixa perfeitamente na rede deles, preenchendo a lacuna de capacidade entre o A380 e os widebodies menores. Trataram-no como um lançamento de produto porque traz as inovações mais recentes das cabines da Emirates. Eles o implantaram de forma agressiva em rotas intercontinentais em poucos meses. E a indústria notou, porque quando a Emirates valida um tipo de aeronave, todo mundo presta atenção. Cada peça era essencial. Remova qualquer uma e o quadro fica incompleto. O que torna a adoção do A350 pela Emirates realmente impossível de ignorar é o que ela sinaliza sobre o futuro da aviação de longa distância. A era dos mega widebodies como a única resposta à demanda de longa distância está acabando. Até mesmo a companhia aérea mais comprometida com o tamanho da aeronave como vantagem competitiva reconheceu que os widebodies médios e eficientes merecem um papel central na estratégia de rede. O 777X da Boeing, sempre que finalmente chegar, ainda será uma aeronave excepcional para missões específicas. As capacidades de capacidade e alcance continuam atraentes para as rotas certas, mas o atraso de vários anos acelerou uma evolução do mercado que já estava em andamento. As companhias aéreas não podem mais construir estratégias em torno de famílias de aeronaves únicas com cronogramas de entrega incertos. O risco é grande demais. As limitações operacionais são muito severas. A flexibilidade da frota não é apenas desejável, é essencial. A Emirates passou décadas provando que maior era melhor. Sua frota de A380 continua sendo a maior do mundo. O compromisso deles com produtos premium em larga escala construiu uma das marcas mais reconhecidas da aviação. Agora estão provando algo muito mais valioso. A melhor estratégia de frota não é sobre nenhum tipo de aeronave em particular, é sobre ter a aeronave certa para cada missão. E com 65 A350 entrando em serviço, a Emirates acabou de tornar essa verdade impossível de ignorar para qualquer um. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então por que não conferir?